Fé como um grão de mostarda ou fé do tamanho de um grão de mostarda? Engraçado que essa é uma dúvida pertinente de muita gente, porque a gente pode comprovar na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, a segunda parte, a parte final do versículo, Jesus diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte, passa daqui para colar. E é engraçado que em algumas versões ele diz como um grão de mostarda. Em outras versões, como a NVI, por exemplo, ele diz do tamanho de um grão de mostarda. Então, como que a gente vai entender se é como ou do tamanho? Porque são ideias diferentes. Se você fala como, dá a entender características ou comportamento. Se você fala tamanho, você já está dando uma dimensão de espaço, não é verdade? Então, a gente, para poder resolver essa questão, ou essa problemática, vamos botar assim, a gente recorre para o texto original. No original grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, ele diz, o termo ali é os, é ômega e sigma, os, que quer dizer como. Então, o texto original mais próximo, ele quer dizer como a gente pode entender sobre características, comportamentos iguais. Então, como quer dizer o mesmo caminho prático, podemos dizer assim, entende? Então, quando a gente fala como um grão de mostarda, a gente pode pegar como ensinamento algumas características que existem no grão de mostarda para poder a gente atribuir a nossa fé. Então, a primeira característica interessante do grão de mostarda é que ele é o grão mais resistente que existe. É engraçado, né? Mas ele resiste a impactos, ele resiste a fogo, e quando ele é plantado muito fundo, ainda que 4 metros de profundidade, ele consegue vencer ali o solo, ainda que ressecado, rocha, para poder sair o pezinho de mostarda. Então isso quer dizer que ele é muito resistente. E é assim que tem que ser a nossa fé. Uma fé resistente, que não se abala, que ela fura e percorre qualquer solo ou qualquer problema para poder ela ser manifesta. Então a nossa fé precisa ser forte como um grão de mostarda. A segunda característica é que ela é bem pequenininha, ela mede cerca de 1 milímetro, sendo que ela pode crescer até 4 metros de altura. Isso dá aí mais ou menos uns 2.000 vezes de crescimento. Então isso quer dizer que a nossa fé ela pode e deve ser crescente a cada dia, que é uma característica do grão de mostarda. E a nossa fé também precisa acompanhar esse tipo de característica. Então ela tem que ser crescente, mesmo que ainda pequenininha, aí sim a gente pode dar uma dimensão, mesmo que pequenininha, a gente precisa dar o crescimento a essa fé. E a terceira característica do grão de mostarda que a gente pode atribuir à nossa fé é que ela é um grão não híbrido. O que isso quer dizer? Ainda que ela seja plantada no solo, que ela precise morrer ou se partir para poder dar o crescimento, ainda que seja plantada com uma outra semente, ela não mistura a sua essência. Então ela não vai pegar características de uma outra semente que seja plantada junto com ela e vai crescer ali misturando a sua essência. Não, ela cresce pura, como mostarda mesmo. Pura e simples, ela não se mistura. E é dessa forma que precisa ser a nossa fé. Não misturada com nenhuma outra, não misturada com nenhuma outra essência. A nossa fé tem que ser fundamentada em Deus, em Cristo Jesus, e ela tem que ser pura, não misturada com outros tipos de propriedades de fé. Então traga esse ensinamento para a sua vida e a partir de hoje saiba que o termo original que se fala nesse texto, Mateus 17, 20, é os, que quer dizer como, ou seja, características. Então a nossa fé ela tem que ser firme como o grão de mostarda, crescente como o grão de mostarda e sem se misturar como o grão de mostarda. Que Deus abençoe sua vida e se inscreva no nosso canal para você receber diariamente vídeos que podem abençoar a sua vida e te edificar. Que Deus te abençoe.